Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano. Estamos aqui no segundo semestre, Situação de Aprendizagem 2, terceiro bimestre. Apostila, volume 2. Então vamos lá. Na Situação de Aprendizagem 2, nós vamos aprender um pouco sobre o processo de obtenção do ferro e do cobre, interpretação das reações químicas. As habilidades relacionadas a essa situação de aprendizagem são: identificar os reagentes e produtos envolvidos na metalurgia do ferro e do cobre, interpretar fórmulas químicas de substâncias, interpretar equações químicas em termos de quantidades de partícula de reagente e produtos envolvidos e aplicar as ideias de conservação de átomos nas transformações químicas para balanceamento de equações químicas. Então vamos lá. Atividade 1, produção do ferro e do cobre. Sempre ressaltando para vocês que é importante que vocês façam a leitura do texto, para a partir da leitura do texto fazerem a resposta das questões. Então vamos para as questões. Vocês dão uma pausa no vídeo, façam a leitura do texto. Descreva cada situação apresentada a seguir referente à transformação do minério de ferro em aço, indicando como ela ocorre e qual a sua finalidade. Então, queima do carvão. Se você colocar a equação química, nós temos carbono, que é o carvão, mais o oxigênio, que vai formar o monóxido de carbono. Essa queima do carvão é realizada com pouco oxigênio. E aí tem que balancear isso aqui. E aqui a gente já pode começar a falar um pouco sobre balanceamento, sabendo que vocês já viram um pouco disso no bimestre passado. Se eu tenho 2 oxigênios aqui, eu tenho que ter 2 oxigênios aqui. Então eu sou obrigado a colocar um 2 aqui na frente. Se eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho que ter 2 carbonos aqui. Qual que é a função da queima do carvão? Formar o CO, que é matéria-prima, né? E posteriormente fornecer energia para derreter o ferro, né? Utilização do calcário. O calcário é utilizado para separar as impurezas do ferro, onde ele irá formar o que? A escória. E qual que é a reação química do calcário? Você tem lá, junto com o ferro derretido, o silício, que é a areia, né? Que tem como fórmula SiO2, mais o CaCO3, que é o calcário, irá formar o CaSiO3 mais CO2. Lembrando vocês que CO2 é um gás, vai para a atmosfera, e a escória é o CaSiO3. Okay? Agora nós temos o minério de ferro mais energia, produto obtido da queima do carvão. Quem que é o produto obtido da queima do carvão? É justamente o CO, né? Então nós temos aqui, ó, Fe2O3, que é o minério de ferro, mais energia, mais o CO, que foi produzido lá em cima na primeira etapa, que vai formar o ferro, que é o objeto de interesse, mais CO2. E esse é um bom exemplo para a gente brincar de fazer balanceamento, né? Então do lado de cá eu tenho 4 oxigênios, não é isso? E do lado de cá eu tenho 2 oxigênios. Então o que eu posso fazer? Se eu colocar um 2 aqui, eu passo a ter 4 oxigênios. Se eu colocar um 2 aqui, eu vou ter 2 oxigênios mais 3, 5. Então assim não vai dar certo, né? Se assim não vai dar certo, vamos tentar com outro número. Se eu colocar um 3 aqui, eu vou ter 6 oxigênios. Se eu colocar um 3 aqui, eu vou ter 3 oxigênios mais 6 oxigênios. Então tá certo.
E aí o que falta? 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. E aí finito. Então qual que é o objetivo disso aqui? O objetivo disso é produzir o ferro, né? E a produção da chapa de aço é lá na aciaria. E o que a aciaria faz? Borbulha gases, pode ser oxigênio, argônio, xenônio, enfim. Borbulha gases no ferro gusa, porque o ferro gusa tem uma alta quantidade de carbono misturado. E quando borbulham-se esses gases lá no ferro gusa ainda derretido, ele vai eliminar o carbono e transformar ele em chapas de aço. Tá? Maiores detalhes vocês pegam lá no texto, né, e reproduzem aqui. Questão 2. Identifica as semelhanças e as diferenças entre a produção do ferro e a produção do cobre. Então, quais são as semelhanças? Se vocês voltarem aqui no texto, vocês vão ver que na produção do ferro é utilizado um forno a aproximadamente 1500 graus. Na produção do cobre, também é utilizado um forno, né, na presença de oxigênio. Então, os dois precisam de fornos para que possa ocorrer o seu processo. A diferença entre os dois é que, no ferro, a quantidade de oxigênio que entra é controlada. No cobre, a quantidade de oxigênio que entra não é controlada, porque ela tem por objetivo o quê? Separar o enxofre do sulfeto de cobre. Tá? Então, essas são as semelhanças e as diferenças entre os dois. Atividade 2. Combustão completa e incompleta e balanceamento de equações químicas. A gente já andou brincando ali atrás de balanceamento, mas vamos efetivamente começar trabalhando aqui na atividade 2. Exercícios em sala de aula. Na queima do carvão, que é representada por C, ocorre a interação com gás oxigênio O2. Então, nós temos C mais O2. Né? Represente essa transformação quando há excesso de gás oxigênio. Quando tem excesso de gás oxigênio, você vai formar o CO2. E aí já está balanceado, um carbono, 2 oxigênio, 2 oxigênio. E quando falta oxigênio, eu vou ter C mais O2. O oxigênio sempre vai ser O2, formando CO. E aí o CO, né? E quando existe falta de oxigênio, carbono mais oxigênio forma o CO. E aí tem que balancear, coloca 2 aqui, né? 2 carbono, 2 oxigênio, 2 oxigênio, 2 carbonos. E pronto. Qual era a concepção de Dalton sobre as transformações químicas? Se vocês lembram disso? Para Dalton, vamos lá, voltar lá, ó. Para Dalton, as transformações químicas, né, transformações da matéria, são apenas a recombinação dos átomos. Estão vendo aqui? Então, essa era a concepção de Dalton sobre as transformações químicas. E aí ele também pergunta o seguinte: os átomos são os mesmos após a transformação ou se modificam? E a gente volta lá em Dalton e vê. Os átomos são indestrutíveis e indivisíveis, portanto, eles vão continuar sendo os mesmos átomos, né? Responda utilizando a representação da combustão completa do carvão. Então vocês colocam aqui a equação da combustão completa do carvão e prova que você tem um carbono que está se misturando com 2 oxigênios e que está virando CO2. Na questão 3, a concepção de Dalton sobre transformações químicas pode ser aplicada à combustão incompleta? Vocês acham que pode, gente? Porque, ó, na combustão incompleta eu vou ter uma maior quantidade de carbono, mas mesmo assim, se eu tiver 2 carbonos aqui, eu tenho que ter 2 carbonos aqui. Se eu tiver 2 oxigênios aqui, eu tenho que ter 2 oxigênios aqui. Então isso já responde? Já responde. Como? Sim. Como você tem a mesma quantidade de átomos e elementos do lado dos reagentes, você tem a mesma quantidade de átomos e elementos do lado dos produtos, né? Como representar a equação de acordo com as ideias de Dalton? É justamente fazer o balanceamento. Qual que é as ideias de Dalton? É fazer o balanceamento da equação química, que já está feita lá em cima. Questão 4. Muitos combustíveis são formados pelo elemento carbono e pelo elemento hidrogênio, como a gasolina, que é uma mistura de substâncias na qual o C8H18 é o principal componente.
outros combustíveis possuem oxigênio em sua composição, como é o caso do etanol, C2H6O, também chamado de álcool combustível. A combustão do etanol pode ser representada da seguinte maneira: na combustão completa, C2H6O mais oxigênio, O2, formando CO2 mais H2O, né? E liberando energia. E na combustão incompleta, quando o carro está desregulado, por exemplo, você tem C2H6O mais oxigênio, formando CO mais H2O, também liberando energia. Reescreva essas equações de acordo com as ideias de Dalton, ou seja, balanceadas. Bom, pessoal, vamos lá fazer o balanceamento então. Ó, 2 carbonos aqui, eu tenho que ter 2 carbonos aqui. 6 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 6 hidrogênios aqui. Quantas águas eu preciso ter para que dê 6 hidrogênios? Então, se uma água tem 2 hidrogênios, 2 águas vão ter 4 hidrogênios. Portanto, 3 águas vão ter 6 hidrogênios. Então, carbono está ok, hidrogênio está ok, vamos acertar oxigênio. 3 águas tem 3 oxigênios, certo? E 2 CO2 vai ter 4 oxigênios. E 4 mais 3 vão dar 7 oxigênios, certo? Muito bem. Se eu tenho 7 oxigênios do lado de cá, eu tenho que ter 7 oxigênios do lado de cá. Então, 7 menos 1 oxigênio aqui, ó, do álcool, vai sobrar quanto? 6 oxigênios. Se eu tiver 3 O2, eu tenho 6 oxigênios. Mais 1, 7, igual a 7. Oxigênio, carbono e hidrogênio estão balanceados. Na combustão incompleta, nós vamos seguir, a princípio, o mesmo caminho. Se eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho que ter 2 carbonos aqui. Como eu tenho 6 hidrogênios, vai me dar 3 águas. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Aqui eu não tenho CO2, aqui eu tenho CO. Portanto, aqui eu vou ter 2 oxigênios, porque cada CO tem um oxigênio. 2 CO, 2 oxigênio. Aqui eu continuo tendo 3 oxigênios. Então, ó, 2 mais 3 vão dar 5 oxigênios. 5 oxigênios menos 1 do etanol, não é isso? Do álcool, vai sobrar 4 oxigênios, que vão dar 2 moléculas de O2. E assim, as duas estão balanceadas de acordo com as ideias de Dalton, que, ou seja, são balanceadas. Na questão B indique as semelhanças e as diferenças entre as duas equações. Quais são as semelhanças? As semelhanças usam o mesmo combustível, mesmo oxigênio, né? Produz CO2 e H2O, né? Qual que é a diferença? A diferença é que na combustão incompleta vai produzir CO ao invés de CO2, ok? Então, semelhanças: mesmo álcool, mesmo oxigênio, produz CO2. CO2 não é semelhante, CO2 é diferente, tá? As duas produzem água, tá? E a diferença é que uma produz CO2 e a outra produz CO, e uma utiliza menos oxigênio, tá? Continuando, lição de casa. Se os motores de automóveis estiverem bem regulados, poderá ocorrer a combustão, não estiverem bem regulados, poderá ocorrer a combustão incompleta da gasolina, formada principalmente por C8H18. Essa combustão poluirá o ar atmosférico com, se a combustão é incompleta, lá irá poluir com CO. Então a resposta é a C. Questão 2. Das representações de transformações a seguir, escolha aquela que não representa uma reação química corretamente e justifique. Então vamos lá. Cálcio mais água dando hidróxido de cálcio. Um cálcio, 4 hidrogênios, 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Isso aqui, além de estar certo, está balanceado. A outra, SO3 mais H2O, dando H2 e SO4. Ou seja, 3 oxigênios mais 1, 4, ok. 1 enxofre, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Questão C,
Ferro mais HCl vai formar FeCl2 mais H2. Eu tenho 2 cloro aqui, tenho 2 cloro aqui. Tem um ferro aqui, 2 hidrogênio aqui, 2 hidrogênio aqui. Tá certo. 2HGO vai formar 2Hg líquido mais O2. Então tem 2 oxigênio do lado de cá, 2 do lado de cá, 2 mercúrio aqui, 2 mercúrio aqui. Tá ok. E a última, né, que é a nossa substância, nossa equação que está com problema, CaO mais CO2 dando CO. Então tá faltando cálcio aqui, né? Por que essa está errada? Porque não tem o cálcio aqui. Que mais? Tem mais alguma coisa que não tem? Não, né? Só está faltando cálcio. Então é a E. Um aluno fez o esquema a seguir para representar a mistura de gases nitrogênio N2 e cloro Cl2 nas condições ambientais. Indique qual foi o erro do aluno. Se o cloro é o azulzinho e o nitrogênio é o amarelinho aqui, o bege, né? Qual que é o problema? O cloro está certo, né? Cl2, tá vendo? Mas o nitrogênio está errado, porque o nitrogênio devia estar 2 parzinhos igual está o cloro aqui. Atividade 3, transformações químicas no processo de obtenção do ferro e do cobre. E agora que a gente vai discutir as transformações químicas que ocorrem na produção do ferro e do cobre. Exercício. Represente transformações a seguir devidamente balanceadas, né? E aqui, galera, eu percebi que vocês têm uma enorme dificuldade de conseguir perceber o texto implícito, tá? Que está aqui. Então, nas indústrias siderúrgicas, o gás monóxido de carbono é formado, tá vendo? Se ele é formado, ele é produto. Então, o que eu vou ter aqui, ó, CO, né, meu produto, e a flechinha aqui. Por enquanto não falou do reagente. Na combustão incompleta do carvão. Combustão, lembra lá do bimestre passado? Combustão é o que? Combustível, comburente, calor. Quem que é comburente? É o oxigênio. E quem que é o combustível? Carvão. Então, quem que eu vou ter aqui? Carbono mais oxigênio dando CO. Faz o balanceamento aqui, não é isso? Faz o balanceamento aqui, tá tudo ok. Isso aqui é a primeira etapa. Na segunda etapa, né, produção do ferro. O monóxido de carbono, né, que foi formado na combustão do carvão com oxigênio, vai reagir com quem? Com o ferro. Então eu vou ter aqui o minério de ferro, Fe2O3, não é isso? Mais o monóxido de carbono, que vai formar CO2, não é isso? Ó, dióxido de carbono e ferro, né? Vai formar ferro mais CO. Opa. CO2. Se a gente for balancear aqui, o que nós vamos ter aqui? 3CO2, 3CO, Fe2, Fe aqui. Não é isso? Continuando, ainda na produção do ferro. Na remoção das impurezas do minério de ferro, que essas impurezas costumam ser sílicas, é realizada pela adição de calcário, cuja interação com SiO2. Se ele está interagindo, é com que ele vai reagir. Então eu tenho CaCO3, não é isso? Mais quem? SiO2. O2. Que vai formar quem, ó? Vai formar a escória. Formar é transformação química, né? CaSiO3. Mais o que? Mais CO2. Observe as equações químicas da produção do cobre a partir do minério e indique se há conservação de átomos nessas transformações. Interação do minério de cobre, CuFeS2, com gás oxigênio, ocorrendo a formação de sulfeto de cobre 1, né? E óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, e gás de óxido de enxofre. Então, a equação química está aqui, né? Vamos ver se ela está balanceada. 4 cobres aqui, 2 vezes 2, 4 cobres aqui. 4 ferros, 2 vezes 2, 4 ferros.
8 enxofres, nós temos aqui 6 enxofres, mais 2 enxofres, 8 enxofres. E 18 oxigênios, vamos ver quantos oxigênios tem aqui, ó. 6 vezes 2, 12, mais 2 vezes 3, 6, 18 oxigênios. Então essa equação está balanceada. O aquecimento do sulfeto de cobre em presença de oxigênio vai ver a formação do SO2. E aqui está a equação química. Cu2S mais O2 dando 2Cu mais SO2. Então aí estão. Existe a conservação de massa porque o lado dos reagentes tem as mesmas quantidades de elementos e átomos do lado dos produtos, então há a conservação de massa, e a mesma coisa aqui, está balanceada, então existe a conservação de massa, né? Pesquisa individual nós não iremos fazer. Chegamos no final de mais uma situação de aprendizagem. Um forte abraço a todos e até